Ei, pessoal, hoje o Mundo Político traz uma análise do discurso bolsonarista, como ele é construído, as características, os significados e o que esse discurso pretende. A entrevista é com o professor João César de Castro Rocha, professor titular de Literatura Comparada da UERJ, que está lançando um livro, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas do Bolsonarismo. Professor João César, muito obrigada por atender a gente. Muito obrigado pela oportunidade do diálogo. João César, como é que você descreve o discurso bolsonarista que você vem estudando, trabalhando e é objeto do seu livro? Vivian, o discurso bolsonarista que dá ao conceito de guerra cultural, que é um conceito que nasce junto com a modernidade, podemos até falar disso depois, mas a retórica bolsonarista, ela é, na verdade, uma retórica do ódio. E isso confere à guerra cultural bolsonarista um traço muito peculiar. E esse traço peculiar é que se trata de um discurso que vê o outro como um adversário, um inimigo a ser eliminado. O que eu estou propondo como uma alternativa à retórica do ódio que caracteriza o bolsonarismo enquanto discurso e enquanto prática, e uma retórica do ódio que está levando o país a um colapso administrativo e a um caos social, é a ideia da ética do diálogo. O que eu chamo, Vivian, de ética do diálogo é simplesmente uma inversão do modelo. E no lugar de ver no outro um adversário, eu vejo no outro, potencialmente, um outro eu. Vale dizer, o outro é apenas alguém cuja diferença me enriquece e amplia o meu horizonte. Eu estou muito preocupado com a atual situação brasileira, porque as minhas observações, os meus estudos nos últimos 18 meses não indicam um cenário muito positivo para o futuro imediato. Há elementos importantes, né, para a construção desse discurso. O senhor menciona os grupos bolsonaristas, o que o senhor chama de milícias digitais, mas também o próprio governo, os personagens do próprio governo e o próprio Bolsonaro. Como é que o senhor vê o papel de cada um na construção desses discursos? Claro, muito bom, Vivian. Isso é o fundamental. Nós precisamos compreender como o discurso bolsonarista cria uma percepção de mundo para conseguir superar o momento agônico que nós vivemos no Brasil de hoje. Veja, o primeiro ponto do discurso bolsonarista é que o discurso bolsonarista ele não tem uma proposta por si mesmo. Se nós perguntarmos, mesmo para um bolsonarista fidelíssimo ao presidente, qual é a proposta do presidente para a educação, nós não sabemos. O atual ministro, cujo nome eu me recuso a pronunciar, não apresentou até agora uma única proposta efetiva. Ele apenas articula ações contra inimigos. Para o ministro, é o Paulo Freire, é a esquerda. Há sempre um inimigo que tem que ser apontado pelo discurso. O discurso, portanto, ele não é um discurso de construção. Ele não é um discurso que reúne as pessoas pela proposta de um país, pela proposta de um sistema educacional, pela proposta de um sistema de saúde. Ele é apenas um discurso que somente sobrevive pela produção de inimigos em série. Se nós pensarmos, Vivian, que isto não afeta apenas aos adversários políticos. O governo Bolsonaro, desde que principiou, uma vez que ele chegou ao poder, ele já venceu os adversários. Como é que você pode fazer para manter inimigos se você agora é o próprio poder? Você precisa apresentar propostas. O governo Bolsonaro não apresentou proposta alguma efetiva, proposta de país, mas o governo Bolsonaro produziu em série inimigos que eram aliados do governo. Por exemplo? Então, começamos com Gustavo Bebiano. Como que isso funciona? Funciona numa combinação de uma inação do presidente com um excesso de ação nas redes sociais. Então, o Gustavo Bebiano e o presidente. O presidente não demite o Gustavo Bebiano, mas o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, começa a publicar tweets nas suas redes sociais dizendo que o ministro está mentindo. É um caso inédito na política mundial. O filho vereador de um presidente
desautoriza um ministro de Estado, que era o segundo ministro da República. Depois, aconteceu o mesmo com o vice-presidente, o general Mourão. Nunca, Vivian, na história republicana brasileira, os generais foram tão vilipendiados quanto no governo do capitão Jair Messias Bolsonaro. A forma como o general Santos Cruz foi tratado é algo absolutamente incompreensível. No primeiro momento, o general Santos Cruz era visto como o modelo do militar impoluto do general que seria a garantia do governo Bolsonaro, não é verdade? Bastou que o general Santos Cruz discordasse de certas pretensões, sobretudo no caso de Bolsonaro, em relação à Secretaria de Comunicação, e o general Santos Cruz sofreu um massacre à sua honra nas redes sociais, que nós nunca assistimos, nem mesmo durante a época da ditadura militar. A esquerda armada respeitava os generais. Os generais eram adversários da esquerda armada, mas a esquerda armada nunca tratou os generais brasileiros com o desprezo e a vilania com que o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, trata os militares da mais alta patente do Exército Brasileiro. Agora, professor, qualquer um pode ser um inimigo, dependendo da estratégia estabelecida? E o mais importante, Vivian, como o bolsonarismo é um fenômeno que não tem conteúdo próprio, vou repetir, o Bolsonaro não foi em nenhum debate. No único debate que ele foi, quando perguntavam sobre economia, ele dizia que o posto Ipiranga teria as respostas. Quando perguntavam sobre saúde, ele dizia que não era médico. Ou seja, o bolsonarismo foi um movimento político sem conteúdo próprio. Paradoxalmente, isso foi importante em 2018, porque permitiu que todas as pessoas que fundamentalmente eram mais antipetistas que bolsonaristas projetassem naquele fenômeno vazio as suas expectativas. Então, o mercado financeiro projetou as reformas liberais e a presença do Paulo Guedes. A classe média, temerosa pela segurança, projetou a possibilidade do Sérgio Moro ser ministro e ocupar um superministério da Justiça e de Segurança Pública. Muitas pessoas projetaram no Bolsonaro aquilo que o Bolsonaro não era e não possuía. Quando o Bolsonaro chega ao poder, ele não tem projeto. Vivian, o mais importante ministério da República é o Ministério da Educação e Cultura, é o MEC, o Ministério da Educação. Nos primeiros meses, nós tivemos um colombiano, cuja única iniciativa foi propor que em todas as escolas do Brasil, na abertura do turno escolar, houvesse uma leitura de uma carta com o slogan do governo e se cantasse o hino nacional. Foi a única proposta do cidadão em meses de governo. Nós temos agora um ministro que não é capaz de apresentar sequer uma alternativa para o Fundeb, que vai expirar este ano. Recentemente, se você me permite, Vivian, o ministro Alexandre de Moraes retirou do Ministério da Educação 1 bilhão e 600 milhões de reais que foram levados da Operação Lava Jato para o Ministério da Educação, e esse dinheiro foi retirado porque no ano inteiro de 2019 o Ministério recebeu 1 bilhão e não apresentou em 12 meses, em 365 dias, o Ministério não conseguiu apresentar um único projeto para a utilização dos recursos. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, de maneira muito acertada, retirou os recursos do MEC e passou para o combate da pandemia do Covid. Então, o que acontece, Vivian, é que, dada essa ausência de conteúdo, essa ausência de proposta de nação, o bolsonarismo, o paradoxo do bolsonarismo é que ele só existe se houver guerra cultural. Só há guerra cultural se você determinar inimigos. Você só determina inimigos o tempo todo se você não leva em consideração dados objetivos. Ou seja, eu paro por aqui para dialogar. O paradoxo é, sem guerra cultural, o bolsonarismo não sustenta a excitação das massas digitais. Com guerra cultural, não há governo Bolsonaro. Agora, professor, você critica a percepção de uma forma caricatural desses personagens, desse discurso, dessa retórica bolsonarista. Nós podemos citar personagens do governo, os ministros Weintraub, da Educação, a ministra Damares Alves e também o ministro Ernesto Araújo. São 3 ministros com discursos convergentes.
esse é o ponto central que eu venho já desde o início do ano insistindo. Nós precisamos passar da caricatura à caracterização. Nós precisamos compreender que a caricatura é o objetivo principal desses ministros, cujos nomes você citou muito adequadamente, porque nós nos concentramos nos aspectos caricaturais do comportamento deles, mas nós não caracterizamos o malefício que eles estão causando ao país. Então, me permita dar um passo atrás, que talvez eu acho que possa ser surpreendente para você, eu espero que seja surpreendente para os seus ouvintes e que isso abra os nossos olhos. Eu estou propondo que a guerra cultural bolsonarista não tem muito a ver com as guerras culturais que acontecem na Europa e nos Estados Unidos desde aproximadamente os anos 70, anos 80 do século XX. A guerra cultural bolsonarista ela tem um traço muito próprio, muito brasileiro, e este traço é ameaçador. Que traço é esse? Eu proponho que a guerra cultural bolsonarista realiza uma atualização inesperada e potencialmente muito perigosa da doutrina de segurança nacional para a esfera da cultura. O que significa isso? A doutrina de segurança nacional foi desenvolvida pela Escola Superior de Guerra, que é uma escola militar de altíssimo nível intelectual, e a doutrina de segurança nacional, na época da ditadura militar, adaptou para o contexto nacional, para o contexto interno, o direito público internacional relativo a guerras, isto é, quando duas nações estão se enfrentando, uma buscando a aniquilação da outra. O eixo da doutrina de segurança nacional é uma ideia. Uma vez identificado o inimigo, é preciso eliminá-lo. E compreende-se, numa guerra, se eu não elimino o inimigo me eliminará. Perfeitamente compreensível. A doutrina de segurança nacional realizou uma verdadeira torção jurídica para trazer esta ideia para dentro das fronteiras nacionais. E como pôde fazê-lo? Porque durante a luta armada, quando a esquerda montou grupos guerrilheiros para contestar a ditadura militar e para tentar chegar ao poder, para a doutrina de segurança nacional, este inimigo interno, que era um brasileiro que havia aderido à luta armada, também era, ao mesmo tempo, inimigo externo, porque, teoricamente, ele representaria o movimento comunista internacional. Isto permitiu ao Exército uma legislação própria para prender, torturar, assassinar e desaparecer o corpo de adversários políticos. A guerra cultural bolsonarista adapta esta doutrina da eliminação do inimigo para o regime democrático. É uma aberração. E é isso que nós estamos vivendo agora. Como é que isso ocorre? Por favor. É através da simbologia? Isso, justamente. Muito bom. É isso mesmo, Vivian. Por isso que você acertou ao mencionar esses ministros. Eu estou dizendo, desde o início do governo, que o eixo do governo não é o Paulo Guedes, tampouco o Sérgio Moro. Numa live que eu fiz com Renan Santos, do MBL, uma semana antes do Sérgio Moro cair, eu anunciei, eu disse, Paulo Guedes pode cair. Vivian, eu não dou 2 meses para o Paulo Guedes cair. Por quê? Porque para a recuperação da economia não será possível manter o ajuste fiscal pretendido pelo Paulo Guedes. Não será possível manter as práticas neoliberais do Paulo Guedes. Guedes ganhou uma sobrevida aí, não é? Conseguiu recentemente ser confirmado. Somente porque o Sérgio Moro caiu. Muito em breve o Paulo Guedes ou muda completamente a sua proposta liberal ou ele sai do governo. E isso certamente deve acontecer. Quem não pode sair do governo, dentro dessa ideia, é Damares Alves, Ernesto Araújo e o ministro da Educação, cujo nome eu me recuso a pronunciar como professor universitário. O que você faz, então? Olha, em tempos de regime democrático, você não pode, pelo menos por enquanto, eliminar fisicamente seus adversários, embora a milícia digital bolsonarista começa a tornar-se violenta nas ruas. Pois é, professor, eu queria tocar nisso aí. Desculpe interromper o senhor, mas a gente tem visto um discurso que vai crescendo nas redes e alguns elementos aí que indicam que essas pessoas estão, no mundo real, querendo partir para a agressão física. Como é que o senhor observa esse comportamento? Exatamente, Vivian. E, de novo, isso é algo que eu estou escrevendo sobre isso já há alguns meses e eu anunciei que isso aconteceria. Mas
não porque eu seja vidente, a análise é bem simples. Olha só, me acompanha. Então, a doutrina de segurança nacional em tempos democráticos permite a eliminação simbólica do adversário através de uma crueldade como nunca houve na política brasileira. A crueldade simbólica das milícias digitais bolsonaristas nas redes sociais é algo inédito na vida pública brasileira. Não há nada que se compare à forma como Gustavo Bebiano, o vice-presidente Mourão, o general Santos Cruz, a deputada Joyce Hasselmann, entre outros, agora o Sérgio Moro. A militância bolsonarista queimou efígie do Sérgio Moro como se fosse um ritual medieval de queimar bruxo em praça pública. Ele está sendo caracterizado, tratado como um traidor, não é? A imagem do traidor está em construção. Então, as milícias bolsonaristas, nas redes sociais, elas já realizam a eliminação simbólica, violentíssima. Agora, como é que você faz no plano das instituições se você não pode eliminar fisicamente? Eis a importância dos ministérios que você mencionou, Vivian. E eis a importância central do Ministério da Educação, que é o quartel-general desta nefasta guerra cultural. Veja, o que está acontecendo agora? Quando a pandemia começou, na calada da noite, de um domingo para uma segunda-feira, a CAPES cortou 6.000 bolsas de pós-graduação. Eu vou repetir, porque o povo não necessariamente sabe disso. A CAPES cortou 6.000 bolsas de pós-graduação, incluindo bolsas de pesquisadores de laboratórios que pesquisam vírus. Houve um protesto nacional, a CAPES voltou atrás dizendo que houve um erro de digitação. O CNPq acabou de lançar o edital do que talvez seja o mais importante momento do futuro da ciência no Brasil. São os editais de bolsas de iniciação científica. O CNPq, Vivian, acredite, retirou do edital todas as disciplinas das áreas de humanidades. Não haverá, neste governo, uma única bolsa de iniciação científica para historiador, geógrafo, geólogo, filósofo, estudante de letras, ciências sociais. Isto nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo. Há uma agência do governo cuja finalidade é fomentar a pesquisa, que possui um projeto que é um dos mais exitosos projetos do mundo, que é um projeto de bolsa de iniciação científica que alunos podem ter a partir do terceiro período. É uma bolsa muito importante. Desta bolsa, em geral, saem futuros mestres, futuros doutores, futuros professores universitários do país. O que fez o CNPq, que é diretamente associado ao MEC, assim como a CAPES, o CNPq excluiu da bolsa de iniciação científica toda a área de humanidades. Desculpe interromper, professor, só para direcionar um pouquinho essa questão. Essa é a ação efetiva dentro da estrutura do poder, dessa guerra cultural? Muito bom, excelente, muito bom. Esse é o paradoxo que eu vejo na guerra cultural bolsonarista. Vamos lá. Do ponto de vista objetivo, o que significa o presidente reunir mega empresários, o ministro da Economia, Paulo Guedes, alguns outros ministros, como Onyx Lorenzoni, sempre o deputado que ele chama de Hélio Negão, sempre está presente com ele, todos caminham em direção ao Supremo Tribunal Federal para tentar pressionar o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, para que ele revogue a prerrogativa dada aos governadores e aos prefeitos no que se refere ao isolamento. Ou seja, o que eles estão propondo é que o país se abra completamente e abandone o isolamento. Nesta reunião, um mega empresário teve a coragem de dizer a seguinte frase, que é uma frase que beira com a barbárie. Disse o empresário: se o isolamento permanecer, muitos CNPJs morrerão. Numa comparação totalmente desumanizadora entre os mais de 8.000 CPFs, mas que não são números, são pais, são irmãos, são maridos, são esposas, são médicos, são enfermeiras, são amigos, são seres humanos. Comparar a morte de seres humanos com a morte de um CNPJ
é a demonstração mais concreta de uma sociedade enferma. Que nós tenhamos um presidente que afirma que os que morrerão serão, sobretudo, as pessoas idosas, é a demonstração de um presidente insensível, sem nenhuma capacidade de empatia, sem nenhuma capacidade de solidariedade humana. No discurso do presidente, até onde vai o que é estratégico e aquilo que é do temperamento dele? Eu acho que ele acredita e é uma estratégia, o que torna tudo pior. Porque se fosse apenas uma estratégia, seria mais fácil convencê-lo de que essa estratégia o levará necessariamente ao fracasso. Então, qual é o paradoxo que há na guerra cultural bolsonarista, Vivian? Eu vou propor uma hipótese. Se ela fizer sentido, nós desvendamos o bolsonarismo inteiro. Veja, qual é o objetivo do Bolsonaro ao realizar este ato? Este ato não tem efeito concreto nenhum. O Dias Toffoli já disse que não se dará a pressão. Do que se trata unicamente é de tirar uma fotografia, é de ter uma cena que alimente a fúria das massas digitais bolsonaristas e que permita ao gabinete de ódio a produção de postagens, de tweets e de memes. E, mais uma vez, o que será dito é: vamos fechar o Supremo Tribunal Federal porque ele não permite que o Messias trabalhe, o Messias Bolsonaro. É a manutenção do discurso. É a manutenção do discurso. Isso, Vivian. Agora me acompanha. Olha o passo que eu estou propondo para a nossa reflexão enquanto país. Do ponto de vista de uma campanha eleitoral, a eficácia deste procedimento é espantosa. Mas uma campanha eleitoral é uma espécie de carnaval prolongado. Ou seja, o carnaval são 4 dias. Podemos fazer todas as loucuras que quisermos, porque sabemos que depois da quarta-feira de cinzas, voltamos ao normal. Uma campanha eleitoral, ela tem um prazo limitado. São 2, 3 meses de campanha. Podemos levar a temperatura ao máximo, a própria ebulição. Porque no dia da votação, quando os cidadãos depositam o voto na urna, a temperatura volta ao normal. A guerra cultural bolsonarista, ela exige que o presidente fique o tempo todo em clima de campanha. Ao fazê-lo, ele consegue algo inédito na política brasileira. E precisamos reconhecer que nenhum de nós imaginou que o Bolsonaro seria capaz de produzir tanta paixão política. Um homem que mal fala português, um homem que não é capaz de coordenar 2 frases complexas, um homem cuja visão de mundo é o Vale da Ribeira onde ele cresceu. Quando, para o Bolsonaro, todos os problemas têm o seu nióbio correspondente, ou seja, uma panaceia milagrosa. É o nióbio. O nióbio é a cloriquina, que é o nióbio do Covid, é o posto Ipiranga, que é o nióbio da economia, era o ex-herói Sérgio Moro, que era o nióbio da segurança pública. Sempre é o nióbio que resolve os problemas. Ele não é capaz de ter uma percepção complexa da realidade. É um problema de déficit cognitivo que chegou à presidência. Bom, agora, qual é o paradoxo, Vivian? Me acompanhe. Então, o que ele fez hoje, certamente, se nós entrarmos agora na conta de Twitter do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e de todos os deputados e deputadas fidelíssimos e fidelíssimas ao Bolsonaro, isso já rendeu selfie, fotografia, meme e pedido de fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, a guerra cultural, ela precisa desses fatos para manter a mobilização constante e permanente das ruas. Agora, Vivian, a guerra cultural, ao mesmo tempo, não permite que exista governo Jair Messias Bolsonaro. Porque para governar é preciso ter diagnósticos precisos de situações concretas. É preciso saber, por exemplo, quantos leitos o Brasil precisa para dar conta do Covid. Quantos respiradores precisamos comprar? Como, para o Bolsonaro, tudo se reduz à narrativa e à produção de memes, o Bolsonaro não dispõe de dados objetivos. Então, a guerra cultural mantém o bolsonarismo aceso, mas a guerra cultural levará ao fracasso inevitável do governo Bolsonaro. O que é um fracasso? Um fracasso do governo Bolsonaro? O que seria isso? É um colapso administrativo elementar. Vamos lá. É o custo que vai significar para o Brasil? No caso, é o custo Bolsonaro. Não é nem custo Brasil, é o custo Bolsonaro. Me acompanha, Vivian. Olha só. Ministério da Educação. Me diga uma ação concreta do Ministério da Educação nesses
praticamente 18 meses de governo. Uma ação concreta. Uma. João César, nosso tempo está acabando, mas eu não podia deixar de tocar num personagem que é Olavo de Carvalho. Eu queria saber o que você pensa do papel dele, qual a importância dele para a construção dessa retórica do ódio, o discurso bolsonarista e a proposta de uma guerra cultural. Obrigado, Vivian. Nós, de fato, não tínhamos falado disso. No livro que está saindo agora, o Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas do Bolsonarismo, que vai sair pela editora Caminhos de Goiânia, está saindo agora. Eu dedico um capítulo inteiro ao Olavo de Carvalho. Mas, ao contrário do que todas as pessoas fazem, eu não vou ofendê-lo, não vou xingá-lo. Imagina, eu deixo essa peculiaridade linguística para o próprio. Eu faço uma análise do Olavo de Carvalho, mas não como pensador, tampouco como filósofo. Isso é um equívoco. Eu analiso o Olavo de Carvalho como um sistema de crenças. O Olavo de Carvalho é o grande responsável pelo fato de que hoje nós vivemos no Brasil o primeiro momento de um movimento que chegou ao poder e que tem como eixo diretor o ódio. O bolsonarismo é o primeiro movimento político brasileiro que é movido a ódio. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não consegue dizer uma frase na qual não haja ressentimento, raiva, ódio. O gabinete do ódio, ao que parece, presidido pelo filho, é um gabinete que destila ódio 24 horas por dia. A responsabilidade da transmissão de uma retórica do ódio, que tem como base, de um lado, a desqualificação que torna o outro um nada, um adversário a ser eliminado, e uma retórica que se baseia em constantes hipérboles. Sempre acontece algo pela primeira vez, sempre acontece o mais vasto esquema de intriga e corrupção. A retórica do ódio foi ensinada no Brasil nas últimas 2 décadas pelo Olavo de Carvalho, que passa o tempo todo xingando as pessoas, fazendo o possível para que essas pessoas sejam linchadas nas redes sociais. E se o bolsonarismo é o primeiro movimento político brasileiro movido pelo combustível do ódio, a pessoa responsável por manter esse combustível permanentemente aceso é Olavo de Carvalho. Nós vamos precisar, do ponto de vista ético e moral, responsabilizar o autor de Um Imbecil Coletivo, Olavo de Carvalho. Professor, quem quiser saber mais, eu sei que assim, a sua abordagem sobre esse personagem é muito ampla, é muito interessante e que vai estar no livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas do Bolsonarismo, né? Então, vamos chamar o livro, porque eu estou super ansiosa para lê-lo. Só li um pedacinho, quero ver o resto. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua atenção e por nos atender. Eu que agradeço pela oportunidade do diálogo, Vivian. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Eu conversei, então, com... Sim. Se você me permite uma última frase, eu só gostaria de propor que nós podemos juntos derrotar a retórica do ódio ensinada pelo Olavo de Carvalho. Basta que conscientemente nós abracemos a ética do diálogo e que nós vejamos no outro não um adversário, mas alguém cuja diferença enriquece a minha vida e amplia o meu horizonte existencial. Ok, professor, está registrado. E, de novo, obrigada por nos atender. Eu conversei, então, com o professor João César Rocha. Ele é professor titular de literatura comparada da UERJ. Então, até a próxima.